Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo da personalidade, mas de um jeito um pouco diferente. A gente vai além daqueles grandes mapas, como o famoso Big Five, para explorar os detalhes, sabe? Os traços estreitos, as facetas que, no fundo, definem quem a gente realmente é. Pois é, quando a gente fala em personalidade, quase sempre vem à mente modelos como o Big Five. Mas a pergunta é, será que eles conseguem explicar tudo? E a resposta, sendo bem direto, é não. Existe todo um universo de detalhes, de características bem específicas que nos ajudam a entender as nuances de verdade do comportamento humano. Para entender isso melhor, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa no Big Five como se fosse um mapa mundi da personalidade. Ele mostra os continentes, sabe? As grandes áreas. Agora, os traços estreitos, eles são como um mapa super detalhado de uma cidade. Ele mostra as ruas, os bairros, todas as características únicas daquele lugar específico. Os dois são importantes, claro, mas cada um serve para uma coisa. Só que quando a gente desce para esse nível de detalhe, aparece um desafio. Como é que a gente sabe se um novo traço é de fato válido cientificamente ou se é só, digamos, um eco de algo que a gente já conhece? É aqui que entra o problema que o psicólogo Raymond Cattell chamou de especificidades inchadas. O que é genial nessa ideia é como ela é simples. Imagina um questionário que pergunta, sei lá, você gosta de festas? E logo depois, você se sente com mais energia perto de outras pessoas? E aí, você prefere socializar, ficar em casa? Essas perguntas são, na verdade, só paráfrases umas das outras. Então, descobrir que elas se juntam para formar um fator não é nenhuma grande revelação científica, né? É uma tautologia. Então, qual é o teste de fogo? O critério final para um traço estreito ser útil de verdade para a ciência, ele precisa ter o que a gente chama de validade incremental. O que isso significa? Significa que ele tem que adicionar algo novo na mesa, explicar algum comportamento que os grandes modelos, tipo o Big Five, não dão conta de explicar sozinhos. Essa vai ser a nossa régua daqui para frente. Ok, com essa régua na mão, vamos analisar nosso primeiro estudo de caso. É um exemplo clássico de um traço estreito que, sim, passa no teste: a busca por sensações. Essa definição do Marvin Zuckerman vai direto ao ponto. Esse traço surgiu a partir de estudos sobre privação sensorial, onde notaram que algumas pessoas têm uma fome muito maior por estímulos do que outras. E não é só gostar de aventura, não. É uma busca ativa por novidade, por intensidade em várias áreas da vida. E o interessante é que esse traço não é uma coisa só. Ele se divide em 4 facetas bem distintas. A busca de emoção e aventura está mais ligada a riscos físicos, tipo pular de paraquedas. A busca de experiências foca na mente e nos sentidos, viagens, artes. A suscetibilidade ao tédio é aquela aversão total à rotina. E a desinibição, bem, é a busca por estímulo social, tipo festas e conhecer gente nova. E o que dá ainda mais força para a validade desse traço é que ele tem uma base biológica. As pesquisas mostram uma ligação com níveis mais baixos de uma enzima chamada MAO, que regula neurotransmissores super importantes como a dopamina. Isso sugere que não é só um rótulo, é algo que tem raízes na nossa própria neuroquímica. Esse diagrama aqui é a prova final da tal da validade incremental. Ele mostra que a busca por sensações tem sim uma correlação com traços maiores como psicoticismo e extroversão. Mas, e isso é o crucial, ela não se confunde com eles. Ela ocupa um espaço próprio, explicando umas nuances que os outros traços, sozinhos, não conseguem capturar. Vamos para outro exemplo de um traço estreito que se sustenta muito bem cientificamente, a nossa preferência por atividades de manhã ou à noite, os famosos ritmos circadianos. Então, de um lado, a gente tem as cotovias, o pessoal da manhã, que costuma ter pontuações mais altas em conscienciosidade. Do outro lado, as corujas, o pessoal da noite, que mostram uma leve tendência mais para depressão, o que parece até ter uma base genética compartilhada. E por que isso é um traço legítimo? Porque, apesar de ter uma pequena correlação com a conscienciosidade, ele é bem distinto dos principais fatores de personalidade, como extroversão e neurocitismo. Ou seja, ele nos dá uma informação nova e útil sobre como uma pessoa funciona. Agora, nem todo traço é assim tão preto no branco. Vamos dar uma olhada num caso mais complexo e que está super em alta hoje em dia: o mindfulness, ou a atenção plena. O conceito central aqui é a habilidade de estar presente, de observar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, mas sem se deixar levar por eles, de uma forma que não o julga. E aqui que está o debate. Mindfulness é um traço de personalidade, algo estável, ou é um estado mental que a gente pode treinar?
Porque, por um lado, ele se correlaciona com traços do Big Five, como um baixo neuroticismo. Mas, por outro, a gente sabe que intervenções bem curtas, como meditar um pouco, já aumentam os scores nos testes. Isso dá a entender que talvez seja mais uma habilidade, um mecanismo que a gente aprende, do que uma característica fixa. A questão, por enquanto, continua aberta. Certo, agora vamos virar a chave. Vamos pegar nossa lupa crítica e aplicar em alguns conceitos que são super populares, mas que, do ponto de vista científico, podem ser um tanto problemáticos. E vamos começar com um gigante, a autoestima. A gente ouve falar dela o tempo todo como se fosse a causa de tudo. Mas será que ela é um traço fundamental por si só, ou será que é só o resultado de outras características da nossa personalidade? Dê uma olhada nesses números. A correlação entre autoestima e neuroticismo é de menos 0,70. Na psicologia, isso é um valor extremamente alto. Traduzindo na prática, ter alta autoestima é quase a mesma coisa que ter baixo neuroticismo. E as outras correlações só vêm para reforçar essa ideia. Na verdade, quando a gente corrige os erros de medição dos testes, o que se descobre é que cerca de 2/3, ou seja, 66%, da variação na autoestima de uma pessoa pode ser explicada simplesmente pelos 5 grandes fatores da personalidade. Isso enfraquece bastante a ideia de que a autoestima é uma força independente que causa as coisas. E aqui vai outro exemplo para a gente ficar de olho: o Inventário de Percepção de Tempo de Zimbardo, o ZTPI. É um instrumento bem popular, mas uma de suas escalas principais, a presente e hedonista, que mede o foco no prazer imediato, é na prática quase idêntica à busca por sensações. Ou seja, não estão medindo algo novo, só estão reembalando um conceito que já existia. Então, depois de toda essa análise, como é que a gente separa o joio do trigo? Vamos resumir tudo com um guia prático. As 4 regras de ouro para a gente conseguir identificar um traço estreito que seja cientificamente valioso de verdade. Primeiro, o traço precisa de uma base teórica sólida. Segundo, a gente precisa de um jeito confiável de medir isso. Terceiro, e esse foi o ponto-chave da nossa conversa hoje, ele tem que ser diferente dos modelos globais, ou seja, tem que mostrar aquela tal de validade incremental. E, finalmente, o cenário ideal é que já existam pesquisas investigando as causas dele, sejam elas biológicas, sociais ou o que for. E para fechar, fica um desafio. Com essas ferramentas em mente, qual outro conceito popular de personalidade, sei lá, talvez inteligência emocional ou resiliência, comece a ser visto com um olhar um pouco mais crítico? A ciência da personalidade é um campo que não para, e questionar é sempre o primeiro passo para um entendimento mais profundo.